Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui com mais uma edição do nosso Mereu Talks. Eu sou Samuel Guimarães, vou ser o host da primeira temporada do nosso podcast. Eu estou aqui hoje com o Marconi, que é cofundador e diretor administrativo e financeiro da Mereu, e também com a Sheila Grise, que é psicóloga e consultora em desenvolvimento de pessoas. Bom, é um prazer estar aqui com vocês nesse Mereu Talks e temos a satisfação de estar aqui com a Sheila, com quem nós vamos conversar um pouquinho sobre gestão de pessoas em startups. Obrigado, Sheila, por ter aceitado o convite de participar aqui conosco desse bate-papo. Seja bem-vinda, Sheila. Obrigada, pessoal. Marconi, um prazer estar aqui. Samuel, excelente te conhecer pessoalmente, né? Estou aqui bastante animada para a gente falar sobre o desenvolvimento de pessoas nas startups e tenho certeza que vai ser de muita valia aí para quem for nos assistir. Antes da gente entrar na pauta aqui, eu queria lembrar que se você chegou aqui, você pode estar assistindo em vídeo ou em áudio, você pode assinar a plataforma. Então, o nosso áudio ou vídeo está disponível na Apple, Google, Spotify e no YouTube. Então, aqui você vai ter todos os links nos comentários, você pode assinar as plataformas. Então, esse lembrete aí. Se você está procurando também Mereu Talks, você vai encontrar o nosso conteúdo. E aí, segue a gente que recebe a notificação de todos os episódios. Sheila, a gente vai começar a entrar aqui no conteúdo em si, mas antes eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, né? O Marconi já começou a falar aqui que nós vamos falar sobre gestão de pessoas, principalmente em startups, empresas de crescimento acelerado. Mas qual que é a sua trajetória até chegar nessas experiências que você passou? Tá bom, vamos lá. Bom, gente, são quase 20 anos de experiência, né, em gestão de RH. Então, passei por movimentos em empresas de varejo, hospitais, também ramo automotivo, bancos que eram analógicos, viraram digitais. E agora, mais recentemente, me especializei em desenvolvimento humano em startups, né, de forma estratégica. Então, sempre contribuindo, então, com a cultura, mas principalmente como elevar, então, os resultados dessas empresas de forma que pudesse ter uma rentabilidade, uma sustentabilidade e um time incrível, tanto na atração quanto no desenvolvimento e formação de líderes. Então, tive um pouco de sorte, muito estudo, para poder ter o privilégio hoje de ver essas empresas que cresceram de forma tão exponencial com o apoio de um RH muito estratégico. Legal. Bom, e até já puxando um gancho, Sheila, você fala assim, a questão de empresas com crescimento exponencial, você considera isso daí um diferencial, um fator de diferenciação, esse crescimento que aconteceu muito rapidamente nas empresas? Como é que você enxerga isso daí? Até porque você teve a oportunidade de trabalhar em alguns desses cenários, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre como você enxerga isso daí. Então, desde 2015 a gente vê um movimento muito intenso no mundo todo, né? De um crescimento hiperacelerado de algumas companhias. Hoje a gente chama essas companhias de economias da nova economia, né? Então, são modelos daquelas empresas que surgiram, às vezes na porta da garagem mesmo, e que, por meio da tecnologia, precisavam escalar de forma muito rápida. Então, o que é esse movimento de hipercrescimento? É diferente de pensar que é uma empresa que está começando do zero e que vai ter uma alta rentabilidade de 1 bilhão. O desafio do RH, o desafio das lideranças numa companhia em crescimento acelerado é transformar, na verdade, dezenas de milhares em bilhões muito rapidamente. Então, esse hipercrescimento é você ter uma escalabilidade de resultado. Então, desde 2015, esse movimento vem acontecendo. Em 2020, esse movimento foi beneficiado por uma pandemia. E aí, nessa pandemia, as empresas que antes estavam mais analógicas do que digitais tiveram, então, que acelerar ali uma questão tecnológica, mas a tecnologia em si, ela não faz o movimento de resultado. Ela só apoia, né? Apoia, né? Ela impulsiona, mas precisa de um time muito capacitado, e essa capacitação, ela vem de uma visão. Então, a visão, né, os valores que a gente vê em organizações que já estão mais estruturadas, deixou de ter esse espaço para ter um espaço para ver assim, qual é o propósito, onde a gente quer chegar. E aí um movimento, que é um movimento humano, um movimento intelectual, com uma forma de agir, mudou completamente. Então, antes, por exemplo, a gente, um pouco antes de 2020, a gente tinha 60% das operações aqui no Brasil, bancárias, ainda eram feitas dentro das agências. Tinha muita resistência sobre esse modelo. Ainda existe agência. Ainda existe agências, né? Existem, assim, eu acho que vai continuar existindo, mas numa proporção menor. Mas olha que movimento de confiança que foi gerado, né? Por meio dos bancos digitais, de pessoas que
por necessidade, não foi por uma vontade, mas por necessidade tiveram que mudar a forma como fazia seus investimentos, seus pagamentos, né? Então, esse movimento dessa nova economia, ela permite uma qualidade de vida diferente. Então, o hipercrescimento, ele é muito sedutor. Então, é muito diferente, sim, a gente pensar em como gerar uma nova economia, porque você vê o benefício muito rápido. Tem alguns cuidados, a gente vai falar um pouco disso, mas esse movimento, não só no Brasil, mas no mundo todo, tem sido muito benéfico, né? As empresas da nova economia, elas vieram para trazer qualidade de vida, e isso para os jovens, quem está chegando no mercado, é muito bom, porque consegue ver propósito muito rapidamente na importância que esse jovem vai ter no mercado de trabalho, né? E aí, mas assim, também tem os desafios, né? Por exemplo, gestão de pessoas, né? Que é um negócio muito dinâmico, mas também que exige uma atenção muito individualizada, né? Como que a gente equaliza isso num ambiente de hipercrescimento? Como se fazer gestão de pessoas de uma forma eficiente num ambiente de hipercrescimento? Ou até se mudou, né? Porque, igual você falou, vem desde 2015 ali, e depois, chegando em 2020, talvez mais acelerado ainda. Imagina o desafio que foi a gestão de pessoas nesse cenário, né? Isso é interessante. Bom, na minha visão, mudou completamente, né? O processo mudou a forma da gente participar de forma estratégica. A gestão de pessoas deixa de ser uma área muito engessada, às vezes, do próprio RH. Então, o líder numa empresa contemporânea, ele tinha aquela questão, você chegou à época da avaliação de desempenho, ou eu vou contratar alguém. Então, ele discutia ali o budget que ele teria para o ano seguinte. Como é que começa a gestão de pessoas? Começa com o líder definindo. Eu preciso, para eu crescer, para eu dar um resultado X para o ano, vamos colocar aí, para o ano 2050, né? Eu preciso, então, de um time com 7 pessoas a mais. Então, isso vai me custar mais R$300 mil mês, por exemplo, se for um time de analista, R$300 mil mês. E aí ele, então, estruturava um planejamento estratégico anual. Isso com a aceleração, né, com o hipercrescimento, não tem como mais. Não existe fazer um planejamento estratégico anual. Então, mudou completamente a forma de fazer gestão de pessoas. Isso criou um novo desafio, um desafio que eu vejo como incrível para a área de gestão de pessoas, para a área de RH, onde precisa ver ali quais são os potenciais de crescimento e não mais as necessidades. Então, o líder começa por aí, ajudar o líder a entender se talvez você não precise contratar 7 pessoas para o ano. Qual é o resultado que você consegue gerar hoje? Com esse impulsionamento, como que a gente escala, né? E aí a gente pega toda a metodologia ágil que contribui muito com esse novo formato, eu vou chamar o processo anterior de um processo comum e um processo ágil, que não está só na tecnologia, mas está na cultura dessas empresas da nova economia, de ajudar então essa liderança a entender, né? Nesse processo ágil, ao invés de você pensar em dezembro, porque tudo pode mudar, né? Principalmente na economia macro mundial, que hoje a gente é impactado, por exemplo, que a gente está vivendo em 2023, é o impacto lá da guerra da Ucrânia, que começou, né, no primeiro trimestre de 2022, e a gente ainda tem vivido muitos impactos. Então, assim, como é que essa área de liderança, essa área de gestão de pessoas contribui para falar daqui 3 meses? Se a gente contratar X%, qual é o resultado que você garante? Uma outra situação que foi uma mudança enorme, assim, na gestão dessas empresas da nova economia, que hoje, na verdade, todas as empresas estão utilizando desse modelo, ainda que talvez não na totalidade, mas que é o MVP, o modelo de MVP. Qual é o mínimo viável para o seu produto e para o mercado? Então, se antes tinha um protótipo que era construído aí, a média de um protótipo antigamente que eu digo há 3, 4 anos atrás, já no modelo meu de startup, era de 2 anos, né, gente? A gente fazia uma validação, primeiro você fazia um protótipo de 1 ano, fazia um teste no ano seguinte, né? E que já era um modelo rápido, eficiente. Hoje não, né? Hoje, dependendo do produto, você consegue colocar um MVP para rodar no primeiro trimestre ou no primeiro quarto. Então, avaliações de desempenho, avaliar o potencial das pessoas, não pode também seguir, por exemplo, uma avaliação anual. Então, começamos a falar de avaliação por quarto, né? A gente precisava dar engajamento contínuo. Por quê? Porque eu não espero mais quais são as metas de 2023. Antigamente, há 3, 4 anos atrás, era assim, a gente fala, quais são as metas da empresa para o ano X, né? E agora, quais são os nossos indicadores, nossos objetivos para esse quarto? Porque a gente tem um mínimo viável do produto, a gente sabe onde a gente quer chegar, né? A médio e longo prazo, obviamente, mas a curto prazo a gente precisa testar se está dando certo. Então, esse modelo do ágil, que é um modelo mais de sprints, assim, vamos reavaliar de forma mais orgânica, de uma forma mais viva, trouxe para a gestão de pessoas um cenário muito dinâmico. Você acha que
a liderança, não é a liderança, primeiramente o time de gestão de pessoas, você falou que tem esses novos desafios. Como é que você se percebeu, talvez, porque você falou, acho que a gente tem pelo menos umas 2 últimas experiências suas, são empresas, como você falou aqui, a gente até assustou com alguns números que a gente passou aqui em off, de tamanho, crescimento da primeira e da segunda, você falou que era maior ainda, eu tomei outro susto. Mas como que você percebia a questão das pessoas, né, o RH, o gente de gestão, como é que você percebeu se as pessoas estavam prontas para esse novo cenário? Seja pela demanda desse alto crescimento e até um ponto que eu imagino que tem um novo tipo de profissional que estava chegando, né? Normalmente a gente sempre fica muito pelo TI, que talvez é o mais radical, que todo mundo fala, não, o TI não vai voltar mais ao presencial. As pessoas já falam, né? Aí todo mundo RH fala, vamos ver como vai ser, mas em geral, acho que talvez seja o time mais declarado, que tem não sei se é uma postura ou acabou que virou uma prática do mercado mesmo. Enfim, não quero entrar no mérito, mas a questão é, o RH você percebe que está preparado, ou você viu que também teve um aprendizado que teve que ser acelerado? E se você viu alguma experiência assim, nessa parte da liderança estar pronta para esse desafio? Sim. Com os desafios, grandes oportunidades surgem, né? E foi isso que aconteceu com o RH. O RH sempre, assim, nesses meus quase 20 anos de atuação, sempre ouvi falar, o RH precisa ser estratégico, precisa sentar na mesa e ajudar ou tomar as decisões em prol da companhia e não ser assistencialista para os funcionários, né? Então, nenhum nem outro, mas fazer esse meio de campo de forma estratégica. E isso se intensificou, essa necessidade, então, com esse crescimento, esse hipercrescimento das companhias. Então, o que aconteceu com a área de pessoas? O modelo de comando e controle, que é aquele modelo assim, gente, chegou o mês das contratações, chegou a janela das promoções, chegou a revisão do orçamento para ver se a gente vai reduzir custos ou não. Isso não tem data mais. Isso, né, o RH precisou entender um pouco mais. Isso aconteceu comigo, falar da minha experiência. Então, eu já tinha, por exemplo, estudado bastante sobre gestão estratégica de empresas, né? Tenho um MBA na Fundação Dom Cabral ligado a isso, então já entendia de contabilidade, da última linha da DRE, que é a que importa. Então, a empresa precisa ser excelente para se trabalhar, mas ela precisa gerar resultados, né? Ela precisa pagar as contas e precisa ter uma qualidade vista pelos clientes, sentida e percebida pelos clientes. Nas empresas da nova economia, a área de pessoas, ela não tem que entender isso, ela tem que estar com o líder acompanhando. Então, é um movimento completamente diferente da área de pessoas. E isso eu digo não é, por exemplo, na minha posição como gestora, como head, mas na posição do analista de RH, ele precisa ser um agente de mudança, de fazer esse líder a compreender todas as facetas, desde a faceta. Como eu aumento o meu resultado, vai ser reduzindo o custo, vai ser aumentando, por exemplo, uma base tecnológica, né? Ou seja, escalando de forma a usar a tecnologia. Porque quando aperta o problema, Samuel, o que acontece o que é a demanda do RH sempre? Preciso contratar. A dor do líder sempre é essa, assim, né? Independente da empresa, se é da nova economia ou se é da economia mais tradicional, quando aperta o resultado, os líderes geralmente pensam, falta gente para trabalhar. E a área de RH, então, sempre teve a oportunidade de se posicionar e contribuir. Mas com esse movimento, o que aconteceu? A gente precisou, né, na área de pessoas, entender muito do ser humano. Esse exemplo que você trouxe da área de tecnologia, o que isso impacta na cultura das empresas hoje? Impacta que não existe mais uma tomada de decisão que é feita numa sala de reunião. As pessoas, elas precisam, né? Então, a área de tech é uma área que representa muito, porque tem uma escassez, ainda temos uma escassez desse mercado. Então, eles ditam algumas regras. Mas o que é aberto, né? O que é muito benéfico para todo tipo de companhia é que a gestão é colaborativa hoje. A gente fala de gestão em rede. Então, a área de pessoas, o movimento que permitiu foi a gente pensar, network sempre foi importante, trocar experiência. Quando eu contei para vocês de uma organização que eu entrei, que a gente tinha 400 pessoas e que em 2 anos a gente, né, nós chegamos a 4.000 pessoas, de uma outra que tinha 250, né, que nós chegamos a 2.000 em 1 ano, com qualidade, fazendo entregas, assim, de produtos e serviços que não são produtos e serviços que podem ter falhas. Os dois têm a ver, um tem a ver com o mercado financeiro e o outro tem a ver com contabilidade. Então, vocês imaginam a exatidão
né, a qualidade da entrega que esses dois mercados necessitam. Então, como é que a gente fazia? Não dava tempo de montar uma escola de treinamento, por exemplo. Então, o RH precisou se reinventar e buscar tipos de andragogia, ou seja, de ensino para os adultos, seja líderes ou especialistas, que engajasse as pessoas na entrega. Se o RH não entende qual que é o mínimo viável daquele produto, o que o cliente tem de expectativa, e não mede ali, dia após dia, como está o engajamento do colaborador, do funcionário, do empregado, né, cada um, do guardião, cada empresa hoje usa um nome, mas se não está ali acompanhando, não tem como. Agora, qual é o maior desafio dessa gestão de pessoas? Nesse hipercrescimento, como é que você acompanha? Né, acompanhar 200, 400 pessoas, ok, mas você não consegue crescer um timaço de RH para poder né, acompanhar 4.000 pessoas. E aí entra a oportunidade da gestão, da liderança. Como é que eu preparo, então, líderes e novos líderes e especialistas, que os especialistas ganharam também nesse novo modelo um peso de carreira como das lideranças. Como é que eu preparo líderes e especialistas para que eles façam gestão de processos, no caso dos especialistas, e no caso das lideranças, como é que eu lidero um time de alta performance? Então, é maravilhoso, assim. Né? Ô, Sheila, e isso daí, assim, é um desafio em termos de ações, de processos, para todos os níveis da organização e para todos os níveis de experiência, né? Então, pessoas que estavam acostumadas a um modelo mais convencional de crescimento, quando essa pessoa é posicionada num modelo de hipercrescimento, praticamente é reaprender tudo, né? Porque todo o contexto muda, né? Fala um pouquinho pra gente aí, como é que você viu essa questão da adaptabilidade das pessoas para trabalhar, rompendo modelos mentais já pré-concebidos, para que funcionassem nesse novo cenário. Excelente. Tem 3 perspectivas, assim, nesse racional que você trouxe, que eu achei de extrema inteligência. O primeiro ali a gente tem que lidar com, numa empresa que está em hipercrescimento, tem que lidar com quem estava acostumado com uma empresa menor, mas que já sonhava muito grande, que sonhava muito alto. Então, tem todo um novo modelo para se adaptar. A gente tem novos líderes e especialistas que a gente precisa estar formando, um pouco do que eu disse aqui, mas tem um cenário que as startups, né, e as empresas de tech, elas têm uma competitividade muito saudável no seu pacote de remuneração. Então, a gente consegue ser muito atrativo com profissionais sêniores de empresas contemporâneas. É muito diferenciado mesmo o pacote, né? Você tem uma flexibilidade, você tem uma PL diferenciada, você muitas vezes já entra com estoque, né? Então, você já entra acionista da empresa. E aí, às vezes a gente contrata, né? Isso aconteceu, às vezes não, 100% das vezes, contrata um executivo que estava acostumado a gerenciar um time de 100 pessoas, mas estava acostumado a crescer, vou pegar um cenário bem positivo, numa organização mais contemporânea, de 5% a 15% ao ano. Né? Isso bem positivo, porque a média de crescimento no Brasil a gente sabe que não chega, né? A maioria de nós não chegamos a 5% ao ano. Quando ele chega numa empresa da nova economia, né, o desafio é muito grande. E a sensação que eles trazem pra gente, e eu vivi muito isso, nossa, eu não tô entendendo nada. A velocidade é muito alta das questões. Então, é muito diferente você ser um executivo numa empresa que vai crescer com um time de 100 pessoas, mas que vai crescer 3 vezes em um ano. Daí fica extremamente estratégico você começar a introduzir conceitos de avaliação, tipo o Learning Agility, né? Perfeito. Ou seja, qual que é a velocidade de adaptação dessa pessoa para que ela consiga galgar ali novos desafios na empresa, né? Então, a pessoa tem que ter uma flexibilidade muito grande para se adaptar, que é a dinâmica do próprio negócio de hipercrescimento, né? Sim. A gente tem uma estratégia que eu nem falei com o Samuel que eu ia contar, mas eu vou contar aqui, Marconi, que você tocou aí nesse ponto que é super importante. Um diferencial do perfil de profissionais, todo mundo pode participar e trabalhar e ter sucesso, ser feliz numa empresa da nova economia, essas empresas com velocidade muito grande, todos. Mas você precisa estar muito aberto a desenvolver seus multi-skills. Uhum. Porque você é colocado, você chega para trabalhar numa companhia em ritmo de crescimento acelerado, é para dar resultado. Então, assim, é muito comum, por exemplo, numa empresa mais tradicional, a pessoa falar, olha, eu estou no período de experiência, né? Aqui no período de experiência você já é cobrado de resultado e tá tudo bem, walk the talk, vamos andando, vamos falando e vamos fazendo, sabe? Porque o que visa não é um produto completo. Então, a gente coloca, por exemplo, numa empresa, né, da nova economia, você coloca o seu produto, muitas vezes inacabado, como
para o cliente, e você tem que garantir uma máxima, né? O que importa aqui é o cliente, uma máxima satisfação. Por isso, essa questão do aprendizado ágil, né, que você trouxe, ele é relevante demais, porque o que importa não é a minha experiência, importa é se quanto da minha experiência, independente do meu pouco tempo de experiência ou do meu muito tempo de experiência, eu estou conseguindo colocar em prática. Então, o resultado final da satisfação do cliente, do retorno que eu estou tendo financeiro e da qualidade da entrega da minha equipe, no fundo é o que, né, são as 3 métricas, são as 3 métricas hoje da inovação. Então, esse é o segredo. Os multi-skills para a inovação é isso. Não é você ter uma ideia nova a cada dia, mas é a sua ideia. Se o seu mínimo, né, viável do produto gera uma qualidade para o seu cliente, que ele não está irritado com você. O cliente não pode ficar irritado. Né? Agora, isso nunca foi da área de gestão de pessoas. Isso a gente conversava com o time lá da qualidade ou, né, do serviço de atendimento ao cliente, falava assim, olha, né, hoje a gente percebeu aqui nos seus indicadores que esse mês caiu. Não, isso não é mais no final do mês que a gente, né, o RH se posiciona. A gente está ali ajudando o time daquela liderança a perceber a grandeza que tem a entrega para o nosso cliente, né? Então, todo mundo é impactado, né, com uma irritabilidade do cliente, por exemplo. E uma coisa também, assim, eu não sei se você, na sua experiência, chegou a lidar com isso, assim, porque assim, cada geração tem as suas particularidades, as suas necessidades, né? Então, como conciliar, assim, as demandas das gerações mais recentes, do pessoal mais novo, com as demandas do negócio, com uma geração que já estava ali já há algum tempo, porque são diferentes, mas como conciliar isso de maneira harmoniosa? São muitos desafios, Marco. No início do movimento mesmo de grandes contratações aqui no Brasil, acreditava-se que os jovens que tinham mais perfil. Jovens, que eu digo, é de 18 até 30 anos, tinham mais perfil para esse tipo de negócio, para esse tipo de empresa. E aí, como os programas de trainee, programas também de aceleração de carreira, e hoje tem várias companhias que se dedicam, inclusive, à aceleração de carreira, esses jovens entraram. E, de fato, o ritmo, né, de um jovem, né, gente, é diferente, né? Tem mais colágeno ali, tem uma vitalidade, isso é fato. Porém, na hora que você vai medir o resultado, os estudos mostram hoje que uma equipe multidisciplinar, né, não tem a ver, um bom resultado não tem a ver com uma condição etária, né? Isso não é modal agora, né? Então, tem muitas essas discussões. Agora, inclusive essa semana saiu, né? Uma questão de uma pessoa que era 40 mais na universidade e tudo. Isso sempre existiu. Né? Sempre existiu. Mas com as redes sociais as questões inflamam. Mas falando de perfil, acreditávamos mesmo que pessoas mais jovens iam ter a velocidade que uma companhia em crescimento acelerado precisava. E hoje os estudos já mostram que não, porque nós aprendemos, que tudo é muito recente se a gente for pensar, nós aprendemos que não é a velocidade, é a agilidade. Velocidade e agilidade são conceitos diferentes. Conceitos muito diferentes, mas no dia a dia não era uma questão tão simples. Muita gente confunde, né? Acha que é a mesma coisa. Agilidade é a mesma coisa que velocidade. Exatamente. Não é. Quando você chega numa empresa de crescimento acelerado, tudo é muito dinâmico mesmo. Então, parece que é a velocidade que importa. Mas, no fundo, não é. E o que é agilidade? É você ter uma entrega de extrema qualidade para que o seu cliente não fique irritado, que você tenha lucro e seu time esteja feliz. E a capacidade de adaptação também, né? Que tem tudo a ver, né? Se pensar assim, qual é o principal soft skills? Flexibilidade, capacidade de adaptação, que é você olhar e falar, ficou ótimo, mas eu quero fazer melhor. Não ficou bom, não dá tempo de chorar. A gente brinca muito assim nas startups, não dá tempo de chorar. Engole o choro e pensa que vai ser melhor para o cliente. Então, essa questão de trabalhar de forma colaborativa tira também esse foco no indivíduo. O foco é a sua competência, ela é extremamente relevante dentro de um grupo. Deu certo, nós estamos todos colaborando. Não deu certo, vamos reaver junto. Então, você consegue adaptar também numa velocidade maior. Então, a questão etária, ela não é hoje uma questão assim, os jovens, eles produzem mais rápido ou melhor. Isso tem mais a ver com soft skills e com verdades e principalmente com propósito. Quando a companhia não deixa claro qual é o propósito, então, assim, as pessoas que são muito, que têm um perfil muito da qualidade, ela não vai ser ágil, não vai conseguir fazer a entrega assim, startada, se não tiver muito claro qual é o objetivo real daquela entrega. E aí as cerimônias, né, a gente chama de cerimônias no ágil, mas os ritos de gestão, eles diminuem essa questão da não entrega. Como, né? Então você cria ali os ritos de, vamos começar aqui a falar qual que é o objetivo que a gente vai trazer esse produto ou que a gente não vai ter esse produto mais disponível. Então você vai entregando propósito para aquela pessoa que tem um perfil ligado à qualidade, ela sinta qual é o porquê e sabendo o porquê ela vai conseguir
acelerar ali a entrega. E aquele que tem um perfil, né, ou aquela que tem um perfil que já é mais assim, vamos executar, né, ela vai executar, mas também com menor índice de erros, porque ela vai saber o porquê. Então, Simon Sinek tem um livro, né, tudo começa pelo porquê. É importante a gente ter essa questão do propósito, que é uma palavra, essa sim é uma palavra modal, né, porque trazendo a realidade de qual é o impacto e por que a gente está fazendo isso, que não está numa mesa executiva, mas que está comum, está comunicado, esse é um grande desafio para a área de RH, comunicar o propósito de forma que todos compreendam, de forma que todos se eduquem, que todos fiquem focados e corram na mesma direção, faz com que os resultados venham muito rápido. E outra questão que acontece nesse tipo de empresa é que a gente deixa de fazer muitas coisas que não dão resultado. Enquanto numa empresa orgânica, vou chamar assim, uma empresa contemporânea, se a gente combinou que a gente ia lançar aquele produto, a gente vai testar ele mais algumas vezes. E no modelo, né, digital, não, assim, já viu que o cliente não tá legal. Aborta muito rápido. Então, são poucos os produtos ou serviços que permanecem muito tempo. No mesmo jeito, eles nunca vão permanecer, mas que permanecem com a identidade inicial. Então, assim, esse soft skill da adaptabilidade que você trouxe, ele é um principal. E não pode ser nada pessoal, sabe? Assim, eu sou muito competente e vou conseguir gerar um resultado. Sempre de forma colaborativa, que nós vamos gerar. E isso tira muito a questão do comando e controle da liderança. Sim. E cria times, então, autogerenciáveis. Isso é maravilhoso, né? A área de pessoas, tudo que a área de pessoas sempre quis fazer é isso. Então, é mudar um pouco, assim, a forma de ver. Você falou da questão Marconi falou um pouco de pessoas com diferentes necessidades ou diferentes habilidades chegando, principalmente uma turma mais nova, vamos dizer assim, que imagino que o mercado foi absorvendo. Se a gente falar principalmente de tech, por exemplo, aqui, mais ainda, né? Sim. O time de desenvolvimento, normalmente, costuma ser um time muito jovem, a gente tem pessoas mais velhas, mas você tem, o pessoal fala, uma moçada muito nova entrando nessa área. E a gente vê muito falando, você comentou também sobre a questão de que a remuneração, às vezes, é algo que é interessante, porque uma startup, a empresa consegue oferecer para a empresa, de repente, tem, digamos, um modelo tradicional de crescimento, tem um crescimento mais quase linear, vamos dizer assim, enquanto que aquela que tem crescimento exponencial vai trabalhar com outra ideia de remuneração, de premiação, alguma coisa assim. Mas será que isso é a única coisa? Você falou também um pouco de propósito, porque uma outra coisa que acontece também nas empresas é a alta rotatividade, porque a competição também começa a acontecer. Se a gente até entrar mais ainda em produtos digitais, vamos dizer assim, né, nas techs, né, fintechs, health techs, nós somos uma HR techs, né, uma HR tech. Então você tem várias áreas que são produtos de tecnologia e todo mundo que está em alguma área de tecnologia vai disputar, por exemplo, pode ser um profissional, um dev, pode ser um UX, pode ser N profissionais que são disputados no mercado. E aí você tem uma alta rotatividade. Como que faz? O que você conseguiu? Você pode trazer de exemplo que, olha, talvez tal coisa pode funcionar. O que eu achei interessante é que nós trabalhamos em tal área, a gente fez tal tarefa para a gente trabalhar. Porque a gente vê que acontece esse pula-pula, né? O cara tá aqui, se de repente fosse uma proposta financeira, ele só se conectar pela grana, querendo ou não falando, daqui a pouco ele está em outro lugar, está em outro, e aí, querendo ou não, o time de gestão de pessoas sofre com alta rotatividade, aí que a gente já sabe, né? Você perde investimento em treinamento, perde investimento no próprio recrutamento que acontece, né? Ou seleção também, então tem tempo gasto, tem muito investimento. O que essas empresas podem fazer? Provavelmente tem alguém ouvindo a gente que pode estar numa startup. Sim. Como é que você trabalha o engajamento, né? Como é que você trabalha para diminuir a rotatividade nesse cenário? Tá bom. Bom, esse foi um choque que eu tive quando eu fui para empresas da nova economia, porque eu vinha de ambientes, e eu acredito que a maioria dos RHs, né, também, em que você premiava o tempo de casa, né? Isso não é algo tão distante. Então, assim, premiar quem fez 1 ano, quem fez 2 anos, porque essa era uma estratégia, assim, me dá boas práticas. Essa era uma boa prática, eu comemorava ali os 2 anos de casa, os 15 anos de casa, porque aí a pessoa que está comemorando 15 anos é exemplo para os jovens que estão ali com 11 anos de casa e que falam, nossa, mas eu quero ganhar essa viagem, eu quero ser reconhecido. Então, essa era uma estratégia usada e ainda é muito usada. Vende até um pouco de estabilidade, né? Eu vou ter uma certa estabilidade, se eu estou aqui
Talvez é um assunto mais até dos nossos pais, né? Ficavam 30 anos no lugar, Sim. né? Então... Mas ainda é muito usado, mas muito mesmo, Samuel. E é uma estratégia que dá muito certo. E essa estratégia não dá certo no mercado dinâmico, como é o mercado das startups, como é o mercado da nova economia. Isso por quê? Né? Então, assim, qual foi o susto que eu levei? Quando eu cheguei, eu tinha pessoas nessas empresas fazendo um diagnóstico. A primeira coisa que a RH faz quando chega é conversar com as pessoas e ter um diagnóstico. Tirar uma fotografia da cultura, do ambiente, como que tá, né, o nível de satisfação ali das pessoas, para descobrir realmente quais são os principais problemas. E a rotatividade era alta, como você disse, bem mais alta do que nessas empresas que eu já tinha passado. E aí eu fui pesquisar o mercado, fazer então, né, um network e saber. E aí eu me deparei com o resultado que as grandes techs têm uma média de permanência as mais desejadas para se trabalhar de 2 anos. E 2 anos era quando a gente começava a comemorar na minha cabeça, né, do modelo anterior, o tempo de casa, o reconhecimento. Não vai dar para entregar tempo de 2 anos. a caneta com o seu nome ali, né? Exatamente. Uma plaquinha, mandava fazer a plaquinha. Chegou nos 2 anos. Mas eu mando fazer ou será que ele vai sair semana que vem? Porque o tempo de fazer a plaquinha... Exatamente. Então, assim, isso foi um choque. E aí a gente reposicionou. Então, minha dica prática, vou passar aqui algumas questões práticas que funcionaram. Não para ficar mais de 2 anos, tá? Alguns ficam e outros não. Mas para esse novo modelo, você precisa muito engajar as pessoas a chegar no 220 delas. O que significa? 220 volts. As pessoas têm que chegar entregando o melhor delas, porque já sabe que elas não ficarão tanto tempo, que existe uma rotatividade. Então, você precisa, primeiro, ter essa aceitação. O tempo de permanência de um profissional numa empresa da nova economia, né, mesmo a mais desejada, é um tempo que é menor. 3 anos pode soltar foguete. Nossa, então pode soltar foguete, mas tem algumas estratégias. Então, assim, não é que a gente não vai fazer nada. Então, primeira questão o desafio é muito grande, que é, como é que eu faço para que esse profissional com experiência ou sem experiência, porque a gente tem um cenário de um mercado que a gente vai acelerar a carreira dos jovens e a gente tem os sêniors que a gente traz do mercado tradicional e que precisa remodelar a forma de fazer, porque a gente precisa muito do conhecimento, precisa da velocidade do jovem, sabe, assim, da tonacidade deles e precisa do conhecimento do sênior. Como é que você faz isso em 2 cenários completamente diferentes? Então, você começa no processo de seleção. Você começa a trazer ali propósito da empresa desde o processo de seleção. Isso reduz o nível de rotatividade em curto espaço de tempo enorme. Então, onde não se pode perder dinheiro, ou seja, onde você mais tem que investir, é no seu processo de atração. Tanto que falar sobre marca empregadora, investir em marketing para a marca empregadora, nunca tinha sido tão ousado como nos últimos anos. Tudo isso é uma estratégia de RH. Eu preciso ser uma empresa que as pessoas desejem trabalhar comigo. E depois que elas desejam trabalhar comigo, eu preciso ter um processo de seleção para o jovem ou para o sênior que está vindo, para um líder, para um especialista ou para um profissional de base, em que ele chega entregando 220, ou seja, ele vai entregar o máximo dele no menor tempo possível. Ele não tem tempo de experiência. Tem, porque a lei você tem que ter. Mas eu tive muitos líderes especialistas que com uma semana de empresa, é comum, não estou trazendo nada diferente aqui, quem é de startup sabe, que na primeira semana ele já tem que entregar algum resultado. Então, assim, o nível de pressão, ele é altíssimo. Então, o processo de seleção, ele tem que ser muito assertivo. Você não pode perder dinheiro no processo de seleção, porque, geralmente, para repor uma vaga de tech, esse exemplo que você trouxe, se não for um cientista de dados, se for uma vaga de dev, é ali 60 dias para você repor, se você tiver um excelente time de atração, né? E você tiver um bom pacote de benefícios, tiver uma marca empregadora desejada. 60 dias. Se esse profissional ficar 6 meses, você tem um maior prejuízo. Sim. Porque o primeiro mês ele está fazendo ali o treinamento, entregando pequenos resultados. Então, o processo de seleção, ele não é mais para achar a pessoa certa. Então, primeira dica, primeira questão prática, é achar aquela pessoa que vai engajar rapidamente. Que você pode trazer uma pessoa que tem ali um currículo excelente, que tem inclusive o fit cultural da sua companhia, mas que está com alguma questão que ele trouxe no processo de seleção, que ele não está tão desejoso de vir para esse projeto. Não insista. Deixa ele para uma próxima oportunidade, porque são esses que geralmente saem. E não sai para ganhar R$100 a mais. O mercado é muito competitivo, então a pessoa precisa... Você tem que contar qual é o propósito, qual que é o projeto, o que é o estilo da sua empresa, qual que é a dor. As pessoas hoje são contratadas para ajudar numa dor real.
elas não são contratadas só para um pacote de benefício, porque elas vão ganhar mais em outra empresa, já é fato, né? A gente fala que quando as pessoas saem, elas saem geralmente para ganhar 30%. A gente já tem até essa conta pronta, né? Então, eu já contrato, por exemplo, o Samuel, né? Nós vamos tirar o Samuel daqui não, mas para contratar Faz na frente do chefe. Olha lá, hein? Tô de olho. Do diretor. Para o Samuel crescer aqui, por exemplo, ele vai ter, numa boa política de gestão de pessoas, um aumento significativo, se ele tiver um mérito muito alto, uma promoção 15%, que a lei trabalhista não permite ali, né, num ano, você ter algo tão expressivo dentro da própria companhia. Você tem algumas regras que precisam ser cumpridas, e aí tem a política de cargo e salário de cada empresa. Até o plano de carreira não vai permitir Que é o plano de carreira. Exatamente. Para ele ir para o mercado, ele vai avaliar, e a gente já sabe que as pessoas mudam para ganhar, não é R$100. É uma questão que antigamente era assim, é para ganhar 30%. As empresas são muito agressivas, essas empresas da nova economia. Então, você precisa acertar no processo de seleção. Então, invista, e não é RH que faz o processo de seleção. Então, o líder tem uma vaga, seja da mais básica à mais estratégica. Precisa pensar, eu realmente preciso dessa pessoa? Eu conseguiria escalar de forma automatizada? RH, vem cá, vamos conversar. Segundo, preciso mesmo contratar, tá? Qual é? O RH precisa entender. Por que você precisa contratar? Ah, não, porque a Sheila saiu. Não, isso não precisa contratar, então. O que é que a empresa vai deixar de fazer? Qual é a dor se não contratar? E a gente precisa falar isso no processo de seleção. E aí, o processo tem a ver com as hard skills, com soft skills, mas tem a ver com essa questão da expectativa do propósito. E aí, você contrata, né? E o líder precisa estar preparado pela área de pessoas para fazer essas escolhas. Então, às vezes, você não vai contratar o melhor técnico, né? Você vai contratar uma pessoa com muito engajamento. E aí, essa pessoa vai ficar um tempo de permanência maior, dependendo do seu projeto. Dependendo do seu projeto, é melhor você contratar alguém que fique 3, 4 meses, mas vai entregar 220, o melhor. E você vai precisar dele para 6 meses, que a gente consegue saber isso quando você trabalha com a dor e o resultado da empresa, e consegue saber que nem todo mundo precisa ficar 2 anos mais. Uma outra estratégia, que é, a gente não vai manter todo mundo na empresa. Nessas empresas, a gente não vai mandar. Aliás, empresa nenhuma hoje. Mas, falando desse tipo, modelo de negócio, desse modelo de business, preciso demais identificar quem são os talentos. Mas talentos que são, de fato, diferenciados. E aí, você tem uma política de cargos e salários diferente para esses talentos, inclusive de educação. Projetos de educação, projetos de visibilidade para os talentos. Então, essa área, né, da liderança, essa visão da liderança com a área de gestão de pessoas, com o RH, é fundamental saber, assim, olha, se suponha que a sua companhia tem 200 pessoas, né? 3, 5% são talentos. Quem são esses talentos? São os que você não pode perder de jeito nenhum. São aquelas pessoas que são fundamentais para o seu cliente. Não é porque você gosta dessa pessoa, é porque eles são fundamentais para a satisfação do seu cliente. São eles que fazem, esse grupo de 5%, vão fazer com que você mantenha a sua operação saudável. E que aí nessa oxigenação da rotatividade que tem, você não tem perdas tão significativas. E aí você consegue, inclusive, ficar feliz porque a pessoa está saindo, porque você não sofre porque alguém está saindo. Já é esperado, você está preparado que uma rotatividade vai ter. E uma outra estratégia que dá muito certo, que é uma avaliação de desempenho, avaliar o desempenho das pessoas on time. Preparar o líder para que ele tenha conversas de feedback, mas principalmente de feed forward, ou seja, converse sobre o futuro, para onde a companhia está indo, seja aberto, não faça promessas, né? A gente está numa fase ótima e você está ali, não sabe nem como que você vai justificar seu resultado. Não é isso, envolva as pessoas, né? Então, essas 3 estratégias são fundamentais. É um alinhamento de expectativa, né? Sempre que tem esse também casamento, a empresa está indo para lá, você está convergindo para cá também? Opa, então a gente tem um projeto para o futuro aqui, nós estamos juntos nisso aqui. Pode ter uma questão financeira, mas a gente está junto. E o plano de carreira acaba sendo também importante, mas não o principal, porque se não casal, seja propósitos, objetivos estratégicos ali, ver que está indo para caminhos opostos, realmente é muito difícil. Uma coisa, assim, acho que pegando um contexto todo nessa sua última fala, a gente tem visto aí nesse ano, né, assim, principalmente no setor de tecnologia, né, um cenário muito de demissões em larga escala. A gente tem visto isso com a Amazon, com o Facebook, Microsoft. Então, assim, as gigantes de tecnologia toda passaram por esses massive layoffs. E na sua leitura ali, qual que foi a dosagem errada ali? Foi um excesso de confiança? Foi um planejamento financeiro inadequado? Foi uma visão muito otimista? Ou é todo um contexto, uma conjuntura que mudou e aí volta de novo na falta de uma análise mais precisa, né, do que estava por vir a acontecer?
Como é que você enxerga isso daí? Sim. Vamos lá. Primeiro, assim, a gente sente muito, porque são muitas empresas impactadas e é muita gente impactada. Eu vi um número, acho que no Brasil, especialmente a parte tech, porque normalmente foi mais a área de tech, UX, Isso. aproximadamente 10 mil profissionais, assim, que Uhum. vai pegando de várias empresas, né? Umas 70, 50, 100, 200, 300, e você vai escalando, chega ali no número que pode chegar até 10 mil, que eles estão calculando, que foi muito rápido, né? Que são as Sim. demissões em massa. É. Sempre lembrando que não é layoff, né? Porque o pessoal acostumou com a palavra Isso. layoff, mas o layoff é acontecer, ó, você fazer uma parada e Você depois... interrompe, né, o Você contrato. interrompe Uhum. e você faz um layoff. Não é essa a ideia. Realmente são demissões em massa. E aí o Marcon perguntou, né? Faltou o quê Sim. né, nesse cenário? Porque essas empresas, acho que, não vou falar todas, mas boa parte delas são empresas que estavam nesse cenário de alto crescimento, com o que a gente chamava de startup. Como que é isso? Sim. Esse impacto não foram só das startups, né? Startups a gente chama muitas aquelas empresas que estão no início. Foram Sim. realmente as grandes techs, assim, o mercado está passando por uma grande reestruturação de cenário, de carreira, né? De novo movimento, né? Então, muita gente pergunta, todo mundo pergunta, e o metaverso? Você acha que vai continuar ou não, por exemplo, né? Você me perguntou aqui agora há pouco. eu fiquei agora rindo. aqui. O Facebook falou que, acho que no relatório de aspas acionistas, ó, a gente deixa isso aí, ficou guardado lá no último parágrafo e agora é inteligência artificial. Mas o que acontece, né? Dentro de modelos de nova economia, a gente vinha num crescimento muito acelerado. E o pós-pandemia, ele prometeu muito, né? Ele prometeu exatamente, por exemplo, metaverso, né? Então, assim, a gente tem ainda, tá? Assim, a gente tem muito otimismo para as Sim. questões, muito de novos produtos que vão chegar, novas tecnologias. O mercado continua aquecido. A sociedade ainda precisa disso. Precisa muito, né? Então, assim, o cenário não é pessimista. Embora a gente sinta muito, e está acontecendo muito uma reestruturação, que a gente chama de reestruturação em rede. Então, quando uma grande tech, ela declara que ela vai reduzir o valor do investimento, uma linha que sempre sofre, sempre sofreu, isso é desde uma ONG, eu tenho experiência em ONG, por exemplo. Então, em ONG, se a gente sempre olhar qual que é o valor, né? Quanto tá com o nosso custo de pessoal. Sempre custo de pessoal é algo que a gente evita de mexer, porque sabemos do impacto social que tem para a economia, inclusive. Mas costuma ser a linha que mais cria impacto, né, no resultado da empresa, né? Principalmente aqui no Brasil, com os encargos e os tributos como são. Sim. Então, o que acontece? Então, lá fora se chama de layoff, então grandes empresas, como vocês citaram, fizeram layoff e deram uma interrupção. Aqui não é isso, gente. Aqui está acontecendo uma reestruturação. Demissão em massa é uma palavra que tem sido muito usada, né? E qual é o motivo disso, né? De demitir tantas pessoas, né? A gente vê hoje nos estudos 3 grandes questões. A primeira, um impacto macroeconômico muito forte, por conta mesmo do que aconteceu, que está acontecendo, né, na Ucrânia e também nos Estados Unidos. Então, assim, tem muita coisa ainda na economia para se restabelecer no pós-pandemia. A gente está vindo de um pós-pandemia, o mercado econômico sofreu. Exatamente. Né? Que teve uma quebra enorme na entrega de produtos, serviços, né? Um valor muito alto o seu custo de serviço hoje, ele é bem mais alto do que 3, 4 anos atrás, né? Então, em algumas operações chega a custar 250% a mais. Então, você precisa mexer na linha de redução de custos. E a linha de redução de custos de pessoas sempre é uma linha que impacta muito na estabilidade, né, econômica da companhia. Então, primeiro tem uma influência macroeconômica. Tem uma outra influência que muitos profissionais foram contratados porque nós não estávamos preparados ou ainda não estamos tão preparados para dimensionar uma arquitetura organizacional eficiente. O que eu chamo disso? Aquilo que eu comentei lá no inicinho, né? Eu vou crescer 200%, preciso de mais 10 pessoas no meu time. E aí você faz o movimento, gasta-se com seleção, gasta-se com treinamento, trabalha uma expectativa de clima na companhia e também na vida dos profissionais que vieram. E a demissão custa muito cara aqui no Brasil. Então, nenhuma empresa está demitindo por livre e espontânea vontade. Não está acontecendo isso, porque é muito caro fazer um processo rescisório no Brasil. Mas aconteceram falhas da liderança, falhas estratégicas, que aí tem todo mundo, né, a ver. Então, desde toda a companhia, né, ali, movimento em rede nós dimensionamos mais pessoas do que a gente conseguiria suportar por um tempo, né? Então, isso aconteceu esse é o principal fator, né, que a gente vê, porque mesmo numa situação de crise macroeconômica, poderíamos ter sido mais cautelosos no número de contratações. Grande questão é que tem uma questão de marketing envolvido. Então, quando você fala que a sua empresa está com 200, vou colocar aqui, está com 50 vagas abertas, e a empresa do lado não divulga vagas, a sua empresa fica menos competitiva para trazer os melhores profissionais. Então, foi uma estratégia, não é que
agarrou 100%. Isso tudo foi uma estratégia e as estratégias têm um impacto. Esse movimento de um profissional de carreira, um profissional de uma empresa mais contemporânea para as startups, sempre foi de altíssimo risco. As startups não estão vivendo esses movimentos de layoff, de demissões, pela primeira vez agora. Então, tem um terceiro motivo que a gente avalia, que os nossos estudos, nós que estudamos essa parte de carreira, que a gente vê o impacto dos layoffs, que é empresas que não estão fazendo redução de custos, que estão navegando super bem, estão surfando numa onda positiva, tá, de lucratividade, mas que daqui a pouco eu tenho que fazer demissão. É melhor já fazer enquanto as grandes estão fazendo. Então, a gente já tem visto também esse movimento. Então, eu reduzo o meu quadro agora, dou uma enxugada, seguro algumas inovações, seguro alguns serviços que eu estava pensando em colocar por conta do que está acontecendo no mercado. E aí, eu dou uma reduzida, né? E claro, tem desempenho. E aí tem profissionais que estão dizendo também que estão saindo por questões de demissões em massa ou layoff, e que, na verdade, eles estão saindo porque eles não estão contribuindo com o desempenho que a empresa esperava. Então, tem esses tem toda uma combinação. Essas interfaces. E era um contexto também onde havia muito crédito, né? Então, essa questão que você trouxe ali, as empresas contratam até para aumentar a sua atratividade como marca empregadora. Mas também havia todo um excesso de crédito ali, ou seja, as empresas conseguiam aportes de uma forma relativamente fácil, né? Sim. De forma que, assim, para você crescer, bastava uma tese ali que fizesse algum sentido e algum VC chegava e aportava e você começava ali a fazer as contratações. Então, isso que você falou, talvez faltou um pouco mais de ser um pouco mais comedido, né? Nessa análise. Poxa, apesar de eu ter o crédito, realmente eu preciso desse montante. Eu conseguiria fazer a mesma coisa com menos pessoas. Isso talvez faltou e no final das contas acaba sendo as lideranças mesmo ali que tiveram um olhar menos cauteloso do que o que seria necessário, né? No âmbito global, os acionistas, quando aportavam, eu participei de algumas rodadas de investimento, a relação de confiança na entrega que você faria para o mercado era muito maior do que a preocupação com seu custo operacional. Mas isso mudou, gente. Isso mudou de 2022 para cá de uma forma absurda. Esse foi um outro posicionamento. Você fala assim, o que mudou no mercado? Talvez essa tenha sido, Marconi, muito bem lembrado por você, um dos grandes impactos. Houve uma mudança cultural dos acionistas na forma como ia ser cobrado. Então, cobrava-se sempre por inovação e crescimento. De janeiro de 2022, fevereiro de 2022, começou a falar qual é o resultado operacional. Os investidores não cobravam isso. Cobravam crescimento exponencial, inovação. Na receita. E aí, e isso tem a ver com, se a gente colocar, com o modelo ortodoxo de gestão. Resultado operacional. Você só cresce se você trouxer resultado operacional. EBITDA então, positivo agora. Exatamente. Então, houve esse reposicionamento. Então, a gente ainda está numa onda de reestruturação, de entender esse movimento de mercado. Existem linhas de crédito ainda, mas elas não estão mais tão absurdas, como estavam. Tão acessíveis. Tão acessíveis, né? Então, mas existe. Então, assim, a gente precisa ter uma visão... No meu conceito, a gente precisa ter uma visão otimista de que é melhor ter um crescimento sustentável e que as pessoas que estão saindo agora, para elas não se desanimarem, Assim, já aconteceu isso. Eu sou de uma época, eu ficava contando pro Samuel, uma época que a gente viveu isso, não chamava-se layoff, mas a gente viveu isso na engenharia, um reposicionamento na engenharia, isso há 10 anos, 12 anos atrás. Tinha um boom de engenheiros, que tinha realmente ali uma competitividade de mercado extremamente interessante e que depois teve uma questão também, vocês vão lembrar ali da crise que nós tivemos mundial, e aí precisou-se então de reduzir o investimento em construção civil, A indústria de petróleo sofreu muito também, que eram as duas plataformas que a gente pode chamar que sempre foram muito rentáveis, Então, assim, tanto quando começou a Uber aqui no Brasil, você pegava Uber, eu sempre gostei de conversar, perguntava, e você, o que você está fazendo aqui na Uber, Você era taxista? Sou engenheiro. A pergunta era essa, E você é o quê? Tipo assim, cara, eu sou motorista do Uber. Aí a gente perguntava, não, antes, não, eu também, ou então falava, eu também sou engenheiro. Exatamente. Eu também sou... Então, são movimentos de posicionamento de mercado, mas as coisas chegam numa sustentabilidade, E vão surgindo novas profissões, vão surgindo novas oportunidades, então não é para ninguém ter desânimo. Mas voltar ao modelo de crescimento acelerado, hipercrescimento como estava, Assim, são 5 anos praticamente, um crescimento muito acelerado aqui no Brasil, Então, estamos numa curva agora de aprendizado, que a gente chama de curva de aprendizado, de recomodação. Agora, tem um desafio para essas empresas, eu acho que é o que você falou lá atrás, que foi a questão com marca empregadora, Porque,
pelo menos o que a gente vê nas redes, querendo ou não, a gente entra no LinkedIn, se você dá duas roladas, cai. Eu também estou na onda de demissões. E a pessoa vai e fala alguma coisa, seja criticando. Você deu exemplo, às vezes a pessoa não é um problema de desempenho, mas ela vai criticar uma outra coisa. Mas também pessoas falando, olha, foi mandado embora. A gente pode falar que isso é notícia no Twitter, que a pessoa simplesmente chegou um e-mail falando, olha, amanhã você nem vai ao escritório. E pronto, tá desligado. Outras chegavam no e-mail pessoal porque o e-mail corporativo já estava bloqueado. E é uma coisa de maluco, né? Então, pensando aqui também, a gente teve a expressão que era, fui demitido pelo Zoom. Uhum. E aí, eu acho que talvez, não sei se falta uma preparação, porque vai ter um custo isso para as marcas, né? Porque querendo ou não, isso se espalha ali na rede, né? Sim, então, como é que você vê... O que as marcas podem fazer para tentar diminuir esse impacto? Porque se é um reajuste, seja orçamentário, seja recalcular a rota, você pode ter ajustes. Sim. Né? Faz parte do negócio. Tem que ser feito da mesma forma que entrou, né? O on-board, o off-board tem que ser humanizado. Exatamente. Sim, agora, perfeito. qual que é o cuidado que as empresas precisam ter? Porque elas estão sofrendo com essas demissões em massa. É muito ruim quando você falar, empresa tal mandou... Teve empresa brasileira que falou que foi praticamente metade de um escritório. Sim. Inclusive a pessoa é influenciadora e virou burburinho em todas as redes. Porque ela tem 130 pessoas, manda embora 65. E a pessoa trabalha com planejamento financeiro. Não houve planejamento financeiro e ela falou que era um reajuste de rota, que o foco do negócio dela. Mas querendo ou não, eu acredito que se alguém vê uma vaga dessa empresa e ficou sabendo... Não vai ter 2, vai ter uns 20 pés atrás que fala, tá, mas e se amanhã também tiver um outro ajuste de rota? Pode ter uma nova demissão. Sim. Bom, antes de responder sobre, né, esse preparo dos RHs, as lideranças, qual a estratégia, né, que funciona melhor, o impacto para a marca empregadora depende muito de como a empresa se comporta de cultura nas redes, né? Então, assim, um profissional sênior, hoje que eu digo, nem devia estar chamando de hoje, assim, há muito tempo atrás, há um ano atrás, já é muito difícil tirar um profissional sênior. Sendo que eu digo um profissional que já tem uma bagagem, que tem aí uma média de salário aí acima de 20 salários, né, mínimos, de uma companhia tradicional para ir para uma startup, né? Ele avalia muito o risco e esse impacto. Então, isso está acontecendo, a gente fala de um grande impacto desde março do ano passado. Então, há um ano tem sido, assim, extremamente difícil e esse ano, principalmente, uma movimentação de um profissional sênior. Mas os profissionais, né, que estão no início da sua carreira e os especialistas ainda não têm tanto impacto, ainda que tenha uma... a gente chama de bigode, né, na comunicação, que a gente tenha uma comunicação, né, de layoff, uma comunicação de redução, isso não impacta. Por quê? Esse profissional, se ele entender qual é o propósito daquela companhia, ele vai pelo propósito, sabe? Então, ele consegue se arriscar um pouco mais. Então, a gente vê esses dois movimentos bem diferentes, profissionais sêniores e profissionais da base ou até o nível de especialistas, eles se arriscam, ainda continuam se arriscando, o impacto é pequeno ainda. Entendi. E o mercado está bem carente de analistas, de devs, então consegue ainda ter uma linha de contratação bastante interessante. Então, sofremos o impacto ainda do nível sênior. O que acontece com a melhor estratégia, né, de fazer uma redução de quadro, né? Porque redução de quadro é um assunto de RH, sempre foi, é um assunto estratégico da diretoria. Se não foi, está errado, deveria ser. Cada 3 meses deveria pensar, esse quadro que a gente está é um quadro suficiente ou a gente tem ineficiência, né? Faz parte, porque custo pessoal faz parte do dia a dia. Então, qual o menor impacto, qual a melhor forma de se fazer? De acordo com a sua cultura, né? Como bem colocado pelo Marconi. A forma como você inicia deve ser continuada na jornada e a forma como você despede também deveria retratar a sua cultura. Então, vai depender da sua cultura. Então, um único modelo não funciona. O que funciona para uma Big Tech alemã não vai funcionar para uma empresa brasileira. E a gente copia muitos modelos. A gente acha, mas fulano que é expert fez, vou fazer. Então, em todos os sentidos, o que a gente vê é uma humanização das demissões. Ainda que a gente não entenda por que uma pessoa mandou um Twitter demitindo, ou que foi chamado ali centenas de pessoas para uma reunião no Zoom ou no Meet para poder falar que, né, a empresa está passando por uma reestruturação, isso tem a ver com a cultura. Ou seja, muito provavelmente as outras comunicações oficiais foram feitas assim. Foram feitas de forma humanizada. Essa é a humanização daquela companhia. Então, assim, gente, nós estamos aqui para anunciar que nós ganhamos
ganhamos X de aporte, nós estamos aqui para anunciar um novo produto, nós estamos aqui para anunciar que agora a Sheila é a nova líder desse time, a gente está aqui para anunciar que o Samuel está indo para outra operação fora. Então, assim, a gente, quanto profissional, a gente precisa ser protagonista da nossa carreira e ler a companhia em termos de cultura. Porque essa é uma cultura e você precisa entender assim, olha, na hora que eu sair, vai ser assim, muito provavelmente vai ser assim, porque essa é uma forma de comunicar da empresa. Existe outras, então assim, por exemplo, os alemães, os americanos, eles têm esse jeito de comunicação. Essa é a melhor forma que eles têm de humanização do processo. Então, tem um lado que é pró pra gente, mas tem um lado que a gente tem que saber, olha, isso aqui, se acontecer na hora do offboarding, talvez eu não possa me surpreender. Essa é a forma de comunicação. Tudo bem. Como a gente pode humanizar um pouco mais esse tipo de relação? No Brasil, a gente é face to face. A gente gosta disso. Tomar, aqui em Minas, principalmente, comer um pão de queijo, né? Tomar um café junto. Então, assim, a nossa cultura é completamente diferente. Então, cabe muito a gestão estratégica dessas empresas, né? A vice-presidência de RH, né? A própria diretoria, as lideranças, ao próprio RH, instruir a liderança de fazer um face to face, né? Atender o Samuel, atender a Sheila, atender o Marconi de uma forma única. Então, humanizado não quer dizer que receber um e-mail não seja humanizado. Para aquela companhia, aquela forma é a forma dos valores, da cultura daquela empresa. Então, eu sei que é estranho para a nossa cultura, mas está tudo bem para outras culturas. É importante a gente saber isso. Como sair de um processo de demissão? Né? Fui demitida, e agora? Né? Não tem jeito de ser bom. Nenhum processo de demissão é bom. Nenhum processo de pedido de demissão é bom, né? Então, assim, quantas vezes eu vi pessoas indo ganhar 30%, às vezes muito mais que 30%, e eu vi executivos, cabeça branca, né? Chorando e falando assim, eu sou apaixonado com isso aqui, ajudei a construir, mas é uma proposta que eu não posso recusar, ou porque, né, a esposa teve uma proposta fora do Brasil, e aí, enfim, teve que sair pessoas que pediram seu próprio desligamento e que não foi fácil de, né, de romper. Então, romper as relações é algo que nós, seres humanos, não estamos tão preparados, não nos preparamos tanto. Então, o sofrimento, ele vem. O que é importante, a gente ter uma visão otimista, né? Assim, esse é o momento, esse é o cenário do mercado, né? E buscar estudar, não parar de estudar, não parar de fazer network, de fazer curso, não trazer para um lado emocional, um lado assim, nossa, eu não valho nada, e agora, né? Não, assim, né? Amanhã é um novo dia, e agora seu novo trabalho é buscar um trabalho, você precisa estar na sua melhor versão, né? Perfeito. Acho que é isso. Eu queria... Posso bem legal, porque a gente falou desde o momento que a empresa está crescendo até top. um cenário que às vezes você está recalculando coisas. Um cenário de crescimento exponencial, como muita gente fala, mas um crescimento muito acelerado. Então, acho que a gente tem várias dicas aqui, dicas práticas que você trouxe para vários momentos trazendo sua experiência, um pouco que você viveu ali. E aí, antes de chegar ao fim, queria que você deixasse como que as pessoas podem achar você não sei se está agora com consultora também, então, se tem algum ou LinkedIn ou Instagram, como que as pessoas podem te achar, a gente vai deixar o link aqui também nos comentários do episódio ou na descrição, mas qual a melhor forma de achar a Sheila, se quiser procurar você para trocar uma ideia, para tomar um café, como você falou. Se quiser contratar também a Sheila para algum trabalho específico de consultoria ou na parte de psicologia, como é que pode te achar? Obrigada. Então, além desse trabalho de consultoria nas empresas, de palestra, de reposicionar o ágil, né, ajudar nessa jornada de movimento de crescimento exponencial, eu tenho, né, um trabalho de psicologia clínica mesmo, né, então atendo muitos executivos que estão passando por um processo de tomada de decisões mais difíceis, com um nível de ansiedade maior, e também mentoria de carreiras para líderes e um projeto muito exclusivo que é mentoria de carreira para mulheres. Então, eu fico no LinkedIn, Sheila Eros Pereira Agrise, e no Instagram como Sheila Eros. Muito bom. Beleza. Sheila, queria agradecer a sua presença aqui. Gostaríamos de agradecer, né, sua presença aqui conosco, seu tempo. Com certeza o pessoal que nos ouviu aprendeu muita coisa, né? Tem muita coisa para tirar. Tem muita insight, coisa, tem boa prática, tem muitas muito ideias legal. aí. Obrigado, Sheila. Eu que agradeço, sempre é um prazer. Eu sou, né, usuária do Mereu, então implementei o Mereu, né, em algumas companhias, então indico muito e vocês são excelentes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Legal. Então a gente fica por aqui. Então deixa um abraço, um beijo para todo mundo. Até semana que vem no próximo episódio. Até mais.